Fala, galera ligada no Futebol na Veia, tudo beleza? Eu sou Alan Martins, hoje estou aqui para apresentar mais um debate na Veia. Hoje nós iremos falar sobre as quartas de finais, né, a partida entre PSG e Atalanta, né, a vitória de virada do Paris Saint-Germain, no finalzinho, né, uma vitória histórica. Né, agora nós iremos debater com os comentaristas, os craques do Futebol na Veia, né, aquilo que foi a visão deles desse jogo. Né, vamos debater bastante aí tudo o que aconteceu nessa partida, beleza? Dito isso, eu quero apresentar os nossos comentaristas, né? Estou aqui com o Léo Pinheiro, o Luiz Felipe e o Renan Sky, né? Sejam bem-vindos ao nosso debate, né? Que nós possamos aí debater bastante esse jogo, esse grande jogo de duas grandes equipes, né? E agora nós iremos projetar o futuro do Paris Saint-Germain também aí daqui para frente na Champions League, beleza? Bom, galera, dito isso, já aí dadas as apresentações devidas, quero passar a bola para o Léo. Léo, eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo, né, se foi realmente conforme aquilo que você esperava, né, cumpriu a sua expectativa, ou se de alguma forma tanto o Atalanta quanto o PSG de alguma maneira te surpreenderam. Fala, beleza? Cara, então, o jogo, assim, eu já esperava o jogo desse jeito, porque muitas pessoas consideravam o Atalanta como, assim, um time que ia lá só para passear, mas eu sempre falei, gente, a Atalanta tem um time bom, um time muito bem organizado, e ela vai dar trabalho pro PSG e pode ter que classificar. E o que me surpreendeu foi que depois que a Atalanta fez um gol, ela largou de vez o ataque. Ela falou, não vou contra-atacar, vou segurar 1-0. E eu esperava que a Atalanta forçasse os contra-ataques por ter qualidade. Ser um time muito bem montado e tudo mais. O PSG, eu estava com receio da equipe por conta que estava o Di Maria suspenso e o Mbappé teve que começar no banco, que foi até uma surpresa por conta que ele está lesionado, né? Voltou agora e conseguiu se recuperar a tempo. Aliás, sorte do PSG que ele pôde entrar no segundo tempo. Porque o Neymar estava jogando o primeiro tempo sozinho praticamente, todas as chances passaram pelo pé dele, ele tinha que driblar 3, 4 para criar um momento, e ele teve a chance no começo, antes de sofrer o primeiro gol, que foi uma chance clara. O goleiro, muita gente já falou, mas o goleiro fechou bem, mas assim, o goleiro ficou parado, esperou a decisão do Neymar, e o Neymar chapou para fora, e era um lance que ele não podia perder. O outro gol eu já considerei mais difícil, mas mesmo assim, um jogador do Neymar considera que teria feito um gol daquele. E aí, no segundo tempo, o PSG começou a sofrer com desgaste, na minha opinião, por conta que o time tem jogando menos jogos que a Atalanta. A Atalanta, desde que voltou da paralisação, tá jogando jogo domingo e quarta, na sequência, 2 jogos por semana. E o PSG não. O PSG tá jogando amistoso, jogou 2 finais seguidas, sendo que foi 2 sexta-feiras, então ele teve uma semana para descansar. Não teve essa pegada grande. Só que um pouco de sorte também, né, do que o PSG teve, por conta que no primeiro gol, ao meu ver, o Neymar quis chutar, só que ele chutou errado e o Marquinhos conseguiu completar. E no segundo, com um toque de genialidade dele, e o Mbappé vendo o parceiro dele muito bem desmarcado e para fazer. Então, assim, o PSG ele conseguiu ter um espírito, né, de não desistir, ter sorte e teve competência no final para conseguir se classificar. A Atalanta não jogou como a gente, assim, bem para falar que pô, merecia classificar, mas, assim, fez um jogo de igual para igual, mostrou para todo mundo que ela tinha, sim, chances de classificar. E agora vamos ver o que o PSG vai conseguir no decorrer agora, né? Na próxima fase, quem que ele vai enfrentar e tudo mais. Legal. Luiz, eu queria que você falasse também um pouquinho em cima do que o Léo comentou, e também se, na sua opinião, talvez a falta de experiência da Atalanta pesou nesse momento, né? A gente sabe que foi a primeira Champions, né, que a Atalanta disputou e já chegou aí nas quartas de finais, né? E como o Léo bem falou, poderia ter ido mais adiante, né? Mas se você vê que talvez a inexperiência, né, desse time pesou nesse momento decisivo? Oi, olá a todos, tudo bem? Prazer estar mais participando mais desse programa, fazendo esse pós-jogo, um jogo fantástico. Estava até conversando com o Léo antes que estava conversando aqui, antes de gravar o programa. Eu concordo no que ele colocou. Eu acho que o peso, respondendo a sua pergunta, o peso da Atalanta de não ter disputado é enorme. Eu acho que a Atalanta poderia ter saído melhor se de repente tivesse um elenco com mais casca, com mais experiência, utilizando a gíria. E o PSG, eu acho que ele jogou muito na habilidade, na habilidade do Neymar. Eu achei que o Neymar foi fantástico. Para mim, ele foi o melhor jogador da partida. Eu achei que ele chamou o jogo no primeiro tempo. Para mim, o primeiro tempo só foi Neymar, praticamente, no Paris Saint-Germain. Eu achei que o time todo estava abaixo, estava bem abaixo mesmo da crítica do que vinha jogando, as expectativas criadas em cima do elenco do PSG. Mas o retrospecto, como foi a partida, do primeiro gol da Atalanta,
E a Atalanta é conhecida pelo time que faz muitos gols, várias jogadas, goleadas, sai de uma bola cobrada, que é o ataque acaba não desenrolando do jeito que queria, mas a bola sobra e o jogador da Atalanta ele acerta um chute que nem 3 Navas conseguiam pegar aquela bola. Foi fantástico aquele chute. Um outro também do destaque para o Navas, que saiu machucado. Eu achei que o primeiro tempo foi dele, aqueles primeiros 20 minutos ele trabalhou bastante. Fez umas 2, 3 defesaças, garantiu o PSG pelo menos para que levasse para o segundo tempo só um gol. E para mim, eu acho que a grande diferença no jogo se dá para mim no Icardi. O Icardi jogou muito abaixo. Eu acho que ele não acabou nem entrando em campo. De verdade, eu achei que ele foi bem, bem mal assim. Tanto que quando ele do Choupo-Moting e também pela habilidade do Mbappé, que ele entra depois, o Mbappé é um atacante fora de série, eu acho que a situação começou a favorecer ao ponto do PSG começar a atacar, de começar a criar. O Neymar tirou aquela responsabilidade de jogar só, de só ele criar, de só ele chutar, porque também não era o dia muito dele de finalização. Tanto que o primeiro gol é um pouco de prova disso. Se você olha no replay o lance, ele acaba mais finalizando do que propriamente trocando para o Marquinhos, e o Marquinhos acaba fazendo o primeiro gol. Mas toda a história do jogo, gol aos 90 minutos, depois do gol nos acréscimos, eu acho que esse jogo tem tudo para ser, se continuar desse jeito, foi um dos melhores jogos dessa Champions League. Não exatamente pelo futebol apresentado, mas pela história, pela virada aos 90, nos últimos 5 minutos do jogo, praticamente, e também pela Atalanta da pouca experiência também, pelo que atacou, pelo que fez nessa Champions League. Eu acho que a Atalanta vai para a próxima Champions League com muito mais casca, muito mais experiência, e isso com certeza pode ajudar, quem sabe, chegar numa semi, porque esse time da Atalanta é muito bom, sim, muito bom. Renan, em cima disso que o Léo e que o Luiz Felipe falaram, queria que você também comentasse o seu parecer do jogo, o que você achou, se cumpriu a expectativa, tanto pelo lado da Atalanta quanto do Paris Saint-Germain. E queria que também você falasse, né, eu perguntei para o Luiz sobre a não experiência da Atalanta, se talvez todas as experiências ruins que o Paris Saint-Germain teve, né, de eliminações, de viradas contra ele, se talvez ajudou o time de uma forma psicológica a lutar até o fim e conseguir essa grande virada. É claro que a casca que se cria depois que você passa por decepções igual o Paris Saint-Germain passou nas últimas temporadas ajuda nesse momento. Ajuda o time a ser frio. Que tiveram lances ali que talvez em temporadas anteriores o Paris Saint-Germain se desesperaria, jogaria a bola na área de qualquer jeito. Foi uma equipe que conseguiu colocar a bola no chão, mesmo faltando alguns segundos. Se você for ver o lance dos 2 gols, são lances de bola trabalhada. No primeiro, o Choupo-Moting ele dá uma cavada no segundo pau para o Neymar. Aí vem a questão, para mim também ele tentou chutar e errou, e acabou que a bola sobrou ali. E o segundo gol é um passe do Neymar para o Mbappé sai do Palomino e consegue achar o Choupo-Moting no meio da área, né? Sobre o confronto em si, foi muito o que eu esperava. A Atalanta, é claro, ela não tinha responsabilidade, igual eu falei no pré-jogo, é um time que não tinha peso perto do Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain é uma equipe que investiu muito nos últimos anos, a Atalanta estava ali porque vem apresentando bom futebol, mas sabia que não era a favorita a vencer esse jogo, mas, mesmo assim, deu muito trabalho. O time no começo foi muito estilo Gasperini mesmo, vai para cima, não tem medo de adversário, pressiona, ataca com os 11, defende com os 10, porque o goleiro não sobe ataca com os 10, defende com os 11, inverti tudo. Mas, tanto que no lance do gol, se a gente for ver, o Tolói tá dentro da área. O Tolói é zagueiro, gente. E ele tava dentro da área no lance que não foi escanteio, foi uma bola que sobrou ali do Zapata e o Passarite só mandou para dentro do gol. E aí eu acho que a Atalanta peca um pouco nisso. Porque no segundo tempo, por mais que não tenha chutado ao gol, não tenha levado perigo ao gol do Navas, em muitos momentos a gente viu os 2 alas subindo demais, os zagueiros passando do meio campo e tomando bola nas costas. A zaga da Atalanta não é a zaga mais rápida do mundo. É uma defesa lenta, digamos assim. E o tempo todo era bola nas costas. Com o Mbappé ainda, você não pode dar esse espaço para o Paris Saint-Germain criar. E nesse quesito, eu acho que pecou um pouco o Gasperini pela inexperiência em jogos decisivos iguais esses. Mandou o time, os alas continuarem subindo e acabou tomando muita bola nas costas. Era o tempo todo bola lançada para o Mbappé correr, o Neymar conseguia girar. Então, nesse sentido, eu acredito que o Gasperini tenha pecado um pouco. E é legal a gente destacar, eu prestei muita atenção na movimentação do Neymar durante o jogo. O Caldara, camisa 3 da Atalanta, o jogo inteiro ficou no calcanhar dele. O jogo inteiro.
Então, aí tem dentro do Gasperini. Provavelmente ele falou, vou jogar com 3 zagueiros, pega o zagueiro mais rápido, o zagueiro que tem um bote melhor, e põe ele para marcar o Neymar. E foi basicamente isso que ele fez. Grudou o cara no Neymar, o Neymar mesmo assim conseguiu criar. Claro que pecou nas finalizações, eu não isento ele daquela primeira finalização, muita gente fala, mas o goleiro fechou o ângulo. Ele tinha um gol inteiro vindo pelo meio da área, não tinha como o goleiro fechar tanto ângulo assim. Então é um erro que ele cometeu, mas mesmo assim é o Neymar. A expectativa que depositaram nele, eu acredito que ele correspondeu, claro que não com os gols, mas com as jogadas, foi o principal jogador do Paris Saint-Germain, sem dúvidas, no jogo. E, no geral, uma classificação justa, né? Mas aí, um prognóstico já para frente, a gente não sabe quem o Paris Saint-Germain pega. Dependendo de quem for, vai ter muita dificuldade. Eu creio que tem mais dificuldade ainda se pegar o Atlético de Madrid. Legal. Léo, foi mais mérito do Paris Saint-Germain com a classificação ou talvez a mudança de estilo de jogo durante a própria partida por parte da Atalanta foi mais providencial para o resultado final? Cara, né, nessas horas aí eu sempre dou o mérito para a equipe que consegue a virada. Acho que num jogo desse tem vários fatores além da técnica que pegam, né? Que é o psicológico, que é o físico, e o PSG superou todos esses. É claro que, assim, as substituições do Gasperini, eu particularmente não gostei, por conta que, assim, ele tirou toda a característica da Atalanta. Então a Atalanta falou assim, vou ficar no 1-0, vou estacionar aqui, e já era. Até que depois que ela toma um gol, ela já está completamente perdida. Ia para a prorrogação, ela não ia aguentar na prorrogação, porque o PSG ia ganhar moral, ia ganhar embalo, seria muito difícil, ela ter que ficar se defendendo, e assim, dependendo de um chutão, e o Luiz Muriel brigando com o Marquinhos, com o Thiago Silva, com o Kimpembe, o Kimpembe ainda estava no jogo, né? Kimpembe, então ia ser complicado. Mas para mim o PSG, ele batalhou, ele teve momentos que eu desacreditei na classificação do PSG, porque estava dependendo muito dos lampejos do Neymar. E o Neymar chegou uma hora que, além dele estar cansado, ele, assim, toda hora os jogadores faziam falta nele, principalmente quando ele tinha que buscar jogo lá atrás, e que é uma coisa que prejudica o jogo do Neymar. O fato do meio-campo do PSG hoje não tá bem, e não ter o Di Maria, que é um cara que sempre ajuda bastante, faz com que o Neymar tenha que buscar jogo lá atrás. E aí, poxa, entre fazer uma falta do Neymar no meio-campo e no bico da área, você faz no meio-campo. E aí você acaba fazendo uma falta, assim, podendo até incomodar o Neymar por conta da chegada e não vai gerar perigo, porque a falta é no meio campo. Então, eu coloco mérito e acho que o Tuchel, ele falou assim, vou arriscar, e começou a colocou o Draxler, colocou o outro jogador lá que eu esqueci o nome, que fez o gol, o Choupo-Moting. Choupo-Moting, isso. Choupo-Moting. Isso. Ele começou a buscar alternativa. Colocou o Paredes, que tem um passe melhor, tentou ir para cima e deu certo. Então eu coloco o mérito do PSG, que não desistiu, que continuou batalhando. Poderia ter tido um jogo mais fácil se o Neymar tivesse num dia inspirado na finalização, porque no drible, na criação ele estava, até que o primeiro passo, primeiro lance, mesmo ele tendo sem querer, foi uma assistência dele, e o segundo ele deu um passo extraordinário para o Mbappé dar assistência para o Choupo-Moting. Então, assim, poderia ter sido um jogo mais tranquilo do PSG também, mas a Atalanta conseguiu dificultar e o PSG conseguiu superar essa dificuldade, então eu dou os méritos da classificação para o PSG. Luiz, é evidente que depois de um resultado desse, o Neymar jogou muito mesmo, o Mbappé foi importante, a presença dele, né, entrando no segundo tempo, mas o Choupo-Moting, né, ele entrou muito bem, né, ele participou dos 2 gols, né, ele foi quem fez o cruzamento pro Neymar, né, errar o chute e a bola sobrar pro Marquinhos, e ele fez o segundo gol. Né? Então é evidente que vai ser falado muito do Neymar, vai ser falado muito do Mbappé e de tudo mais, mas queria que você comentasse um pouquinho desse jogador, da presença dele, né, e da atitude que ele teve de entrar ali, de se aparecer no jogo, ter feito parte dos 2 gols. Não, o Choupo-Moting, ele deu uma outra dinâmica ao time do PSG. O Icardi estava jogando na área, como centroavante de área, e por ali ficou. Ele dificilmente saía, normalmente a criação iria para o Mbappé ou para o Sarabia no primeiro tempo, para a criação para o Icardi dentro da área. Alguma jogada se saiu assim. O Neymar e o Sarabia cruzando para o Icardi tentar escurar, fazer o gol, mas com a entrada do Choupo-Moting,
ele deu uma outra dinâmica, porque ele não é exatamente um centroavante. Ele não é exatamente, apesar da estatura dele, de ser grandão, ter uma força física boa, ele não é centroavante. Então ele começou a girar mais no ataque, ele começou a sair da área. E com isso, quando você tem Mbappé e Neymar, por causa que na Costa já tinha saído a entrada do Mbappé, o ataque ficou mais móvel, ficou mais difícil para marcação de qualquer defesa. Porque quando você tem três caras que se movimentam, tanto que no primeiro gol, quem deu o cruzamento para o Neymar foi o próprio Choupo-Moting, para a defesa fica mais difícil de marcar, por mais que tenha jogado com três zagueiros. Então, eu acho que ele foi primordial. Eu acho que ele é sim, um dos responsáveis pela virada do Paris Saint-Germain no segundo tempo. Porque quando você tira um cara mais fixo e você coloca alguém que se movimenta, tanto que o gol dele é ele correndo para a entrada da área para finalizar na finalização do cruzamento do Mbappé. Então, eu acho que ele sim tem uma dinâmica importante para a partida, mas só que eu também acrescento também um pouquinho ao que o Léo falou, do técnico também, do Gasperini. O Renan elogiou, a gente no pré-jogo, o Kaique também falou bastante, mas eu achei que o Gasperini também, ele poderia ter usado também o contra-ataque, e eu achei que ele ficou nervoso, não sei exatamente se seria a palavra correta, pela fase que ele está na Liga dos Campeões. Ele devia estar pensando, poxa, estou nas quartas de final e vou tentar me classificar para a semi. Então ele acabou recuando, e quando o Tuchel percebeu isso, ele tirou um centroavante e colocou um atacante mais móvel, que se movimenta mais, e com isso ele começou a criar, e a partir daí saiu os dois gols. E eu acho também que não seria injusto também se saísse um terceiro do Paris Saint-Germain também. Porque a partir do momento que ele entrou, junto com a entrada do Mbappé, a movimentação do ataque foi outra. Deixou de só ser o Neymar girando para ser os três, o Mbappé caindo um pouquinho mais para a esquerda, para a criação de ataque do Paris Saint-Germain. Renan, deu para perceber bastante no jogo, né, que a time da Atlanta, além dos atributos, são muitos, né, jogadores de muita qualidade, a Atlanta bateu bastante, né? Teve muitas faltas, né, muitos cartões amarelos, né? Pareceu, de certa forma, um pouco de Libertadores ali, né? O Atalanta não deixava o Paris Saint-Germain rodar muito a bola, não deixava o Paris Saint-Germain desenvolver o seu jogo. Quando ia ver, já era uma falta, já era um arranca-toco ali. Queria que você falasse um pouquinho, né, se isso foi realmente uma estratégia bolada ali no vestiário, ou se talvez os jogadores mesmos viram que se deixasse os caras desenvolver muito o jogo, não ia aguentar muito. É engraçado que enquanto eles estavam falando, eu estava anotando que eu tinha esquecido de falar na minha primeira vez. Então, e essa era uma das coisas. Ficou claro que a proposta do Gasperini no sentido defensivo era: se os caras passarem, mata, faz a falta. Cada vez que um jogador do Paris Saint-Germain girava e ficava de frente pro gol, você podia ver 2, 3 caras tentando puxar, fazer a falta. E assim foi acumulando cartões, né? Foram 6 cartões para a Atalanta durante o jogo. A linha defensiva praticamente inteira, exceto o Caldara e o Gosens, que saiu no meio do jogo. Se não me engano, o Gosens não tomou amarelo. E então é claro que foi a estratégia dele. Pô, vamos tentar matar, não deixar os caras chegar no gol e vamos tentar fazer o nosso. Fizeram deles, vamos agora é só tentar administrar, né? E aí o Paris entra muito também na questão do que o Paris Saint-Germain não conseguiu criar. Quando você tem um meio-campo que perde Verratti e Di Maria, você fica um pouco mais dependente do Neymar. E é basicamente um só jogador, porque o Mbappé estava no banco. Então é um cara que chama responsabilidade, tudo fica centrado nele. Então as jogadas vão ser centradas nele, ele vai sofrer muita falta. O Gueye não é um jogador de muita criatividade, o André Herrera é um cara de um passe bom, mas mesmo assim não estava numa tarde muito boa, então todo mundo sabia que as jogadas do Paris Saint-Germain eram centralizadas no Neymar. E até por isso ele sofreu muitas faltas. E ficou fácil para a defesa, nesse sentido, saber quem marcar. Né? Se normalmente ele já seria um jogador que chamaria muita atenção da defesa, sem os caras que dão a criatividade, a dinâmica do Paris Saint-Germain, ele ia ser o centro das atenções e, claro, que ele viria a sofrer mais faltas, obviamente. Léo, na outra fala do Renan, ele tinha citado, né, um pouquinho, a gente agora já olhando um pouquinho mais para frente, né, a gente sabe que pelo chaveamento o Paris Saint-Germain pega ou o Atlético de Madrid ou o Leipzig, né, que é a partida que vai acontecer amanhã. Né, queria que você projetasse aí um possível confronto entre os dois, né, tanto o Paris Saint-Germain contra o Leipzig, também contra o Atlético, e queria que você projetasse também qual dos dois vai trazer mais dificuldade e aonde talvez também pode ser que o Paris Saint-Germain consiga encontrar as brechas dessas duas equipes que nós iremos acompanhar amanhã também. Cara, o confronto de amanhã, ele vai ser
difícil para as duas equipes. Se eu fosse apostar em um time, eu apostaria no Atlético, né? Porque é um time melhor, um time que voltou melhor. O RB Leipzig não vai ter o Timo Werner. O Timo Werner era o principal jogador do time, então dificulta um pouco, né, a vida do Leipzig, mas assim, como a Champions League agora é Copa do Mundo, é um jogo só, pode acontecer muito bem o Leipzig fazer um gol e obrigar o Atlético a jogar. O time do Atlético é um bom time, mas assim, não é um time tão, tipo assim, não cria tantas chances que nem, por exemplo, o Bayern de Munique cria. Então, às vezes, o Atlético não está tão afiado nas finalizações e acaba sendo eliminado. Mas eu acredito que o Atlético, e se o PSG pegar o Leipzig, facilita um pouco, porque o Leipzig é um time que joga, assim, não é tão fechado que nem o Atlético, não tem uma defesa tão consistente como a do Atlético. Tanto é que eu considero a defesa do Atlético a mais forte, assim, no jogo de mata-mata que tem. Se a situação se repetir de hoje contra o Atlético, dificilmente o PSG vai virar, porque o Atlético é um time mais experiente, tem um treinador que está acostumado a estar em fases decisivas da Champions League, e então eu considero que se o PSG quiser ganhar do Atlético, por exemplo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que impor o jogo, mas assim, não pode jogar no ataque, porque o Atlético tem um contra-ataque, ele provou isso contra o Liverpool, e não pode sair atrás do placar, ele tem que tentar abrir o placar antes, porque virar um jogo sobre o Atlético de Madrid é muito difícil. Então, e o Neymar vai ter muita marcação, o Atlético conhece o Neymar desde os tempos de Barcelona, então não é novidade o estilo de jogo do Neymar para o Atlético. Não sei se o Mbappé vai ter condições de jogar o jogo inteiro, mas já vai ter o Di Maria, não sei se o Verratti joga também, mas vai ter mais criação. O Neymar vai precisar junto dos outros jogadores para conseguir exercer e ser decisivo. Hoje ele procurou chance, criou jogadas e tudo mais. Só que contra o Atlético, lógico que eles vão entrar muito mais esperto que o Neymar. Então o Neymar vai precisar da ajuda dos companheiros. Né? Se o Icardi for titular, tomara que ele entre e jogue. O Saraiva hoje jogou muito mal. Se for ser titular, se o Mbappé não jogar, tem também que ajudar na criação. Então eu considero que o PSG, talvez ali, contando com algumas jogadas individuais, o Neymar, o Di Maria, às vezes num cruzamento ali, pode ser que chegue ao gol do Atlético, mas vai ser muito difícil, por ser uma defesa muito fechada. Agora, contra o Leipzig, já é um time que a defesa não é tão forte quanto a do Atlético, e aí tende a, assim, ser um pouco mais fácil de furar o bloqueio defensivo. Então, um PSG com um Neymar inspirado, contra o Leipzig já entra muito favorito. Agora, contra o Atlético, mesmo que tenha um Neymar inspirado, é um jogo muito difícil. E se o PSG jogar como jogou hoje, para mim não classifica sobre o Atlético, porque o Atlético, como eu já falei, é um time experiente, é muito difícil furar o bloqueio dele, nos acréscimos, assim, é raro, aconteceu já aquela vez contra o Real Madrid, mas hoje eu acho que, nas devidas proporções, como tá e tudo mais, difícil o PSG conseguir o feito que fez hoje contra o Atlético, se jogar do jeito que jogou, mas terça que vem, independente se é o Atlético ou o Leipzig, é um outro jogo, o PSG já tem o Di Maria confirmado, né, voltou de suspensão, quem sabe o Mbappé por mais minutos, então é outro jogo, é outra história, mas o PSG ele tem que entrar mais focado, principalmente no sistema defensivo para não sair perdendo, e assim, lá na frente tem cara que resolve. Torcer pro Neymar estar num dia melhor de finalização, porque hoje ele não estava nos seus melhores dias de finalização, e para cima do Atlético, ou do Leipzig, eu considero o Atlético favorito amanhã, por ser mais time, por ter mais experiência na competição. Mas, né, o futebol é uma caixinha de surpresas e o Leipzig pode muito bem surpreender. Luiz, você falou bastante sobre a má atuação do Icardi, né? Tanto que foi a mudança primordial do jogo com a entrada do Choupo-Moting, que participou dos 2 gols, né? Onde o Icardi não conseguiu, além de fazer gols, que é o que se espera de um grande atacante, ser participativo, né? Ajudar a equipe de alguma forma. É claro que pode parecer uma pergunta muito exagerada, mas talvez vendo o que o Choupo-Moting entrou e fez, e aquilo que o Icardi, daquilo que se espera dele, o que ele não fez. Talvez o que aconteceu no jogo pode aí viabilizar uma mudança de formação, uma sacada do Icardi, e talvez uma formação diferente já para o próximo jogo, assim como o Léo falou que talvez o PSG possa pegar o Atlético e seja uma defesa mais difícil, então talvez o Paris Saint-Germain de uma forma diferente, ou pela qualidade do Icardi, fica o Icardi e vai como que tá, e talvez dependendo do jogo, aí tira ele para outro cara. Olha, eu acho difícil de trocar, não exatamente por causa do Icardi e do Choupo-Moting, mas é porque tem pouco tempo. A próxima partida realmente do Paris Saint-Germain é pela Champions League, que vai ser ou contra o Leipzig ou vai ser contra o Atlético de Madrid. Não tem, entre aspas, um teste para o Paris Saint-Germain fazer, colocando o Choupo-Moting,
na Copa da França, na Ligue 1 ou em outras Copas. Porque o time tem que estar fechado e o Tuchel tem que ter a ideia dos 11 titulares, que nem ele colocou hoje. Claro que hoje o Paris Saint-Germain teve muitos desfalques, o Verratti, do Kurzawa, do Di Maria, o Mbappé que acabou entrando depois, mas eu acho difícil de ter uma alteração, até porque também eu pareço ser crítico do Icardi, critico o Icardi no jogo, mas eu gosto. Eu acho ele bom atacante, eu acho que ele realmente tem habilidade. Ele fez uma temporada boa pelo Paris Saint-Germain, principalmente jogando com as Copas francesas e na Ligue 1. Mas nesse jogo não foi o jogo dele. Então eu acho que o técnico também tem confiança no atleta. Então, uma partida de repente que o Icardi não vai tão bem, eu acho que ele pode de repente resolver no próximo jogo, ele pode se sentir incomodado. Ele é um atacante experiente, um atacante que tem habilidade. Então eu acho que ele também se sente incomodado. Ele deve ter saído desse jogo com aquela sensação de que não foi bem, de que poderia ter feito mais. Então eu, pelo menos, acredito que de repente na próxima partida, indiferente de quem for o adversário, e ele pode entrar mais motivado justamente pela má atuação. E o técnico pode acreditar, ele pode fazer os treinamentos, e se de repente acontecer alguma outra coisa, claro que nada impede do Choupo-Moting entrar como titular, mas eu acho bem difícil, visto os poucos jogos que tem, provavelmente o jogo já vai ser semana que vem, pelas semis da Champions League, por causa desse pouco tempo. Então, o Icardi, eu acho que ele tem tudo para começar como titular, e eu acho que ele também tem tudo também para jogar mais do que jogou nessa partida, por causa desse incômodo de ter jogado pouco, porque se de repente jogar contra o Atlético de Madrid, o Léo fez a análise. De repente ele vai precisar só de uma bola, e ele já vai entrar com essa consciência de que vai precisar de um chute só, e quem sabe de repente o gol pode ser até dele para a classificação. Pode ser também, tudo é possível, né? Centroavante, vive de gols, pode ser o dia dele classificar o Paris Saint-Germain para uma inédita final, nunca se sabe. Mas eu acho que, de início, o Tuchel vai colocá-lo como titular. Renan, o Paris Saint-Germain está pronto para vencer a Champions League? Ou para você existe algum fator, né, alguma situação ainda tática ou técnica que precisa ser melhorada para que o Paris Saint-Germain consiga realmente triunfar na Champions League? Eu acho que é um dos favoritos, mas que não está pronto ainda não. Eu vou explicar o motivo. Já entrando num possível confronto, é claro, a gente não consegue projetar quem vai passar, mas eu pensando assim, vejo o Atlético de Madrid como favorito. E aí eu vou explicar o motivo de eu não achar o Paris Saint-Germain pronto. É uma equipe que sofreu, tudo bem, a Atalanta é um bom time, ok, isso a gente é inegável. Mas é uma equipe que teve muitas dificuldades para criar contra uma defesa que avança muito. É uma defesa que não fica lá atrás, postado um time que fica postado na defesa, só se defendendo. E aí, por esse motivo, eu acredito que se pegar um adversário mais cascudo, um adversário mais chato, como é o Atlético de Madrid, vai ter dificuldade. Quando pegar uma defesa que seja mais cautelosa, digamos assim, que é uma equipe que fica um pouco mais postado defensivamente, não sai fazendo loucuras por aí, vai ter muita dificuldade. Pode ser claro que com o Di Maria de volta, com o Mbappé 100%, com o Neymar junto com eles, consiga, sim, desenvolver um bom futebol e seja merecedora de vencer a Champions. Mas não enxergo ainda como uma equipe pronta para ser campeã. Uma equipe, por exemplo, que eu enxergo no Bayern de Munique. Eu acho que perto do Bayern, principalmente do City também, acaba pecando um pouco, tem alguns erros que ainda não me fazem enxergar como uma equipe preparada para ser campeã da Champions League. É claro que os confrontos, o chaveamento favorece muito, digamos assim, né? Você cai de um lado onde não tem equipes com tanto investimento quanto o seu. Mas você pode pegar uma equipe cascuda contra o Atlético de Madrid e cair fora, principalmente pecando nesse aspecto de criação, de não saber jogar contra uma defesa mais bem postada. Legal. Bom, galera, a gente já está chegando no final do nosso debate, mas eu queria trazer uma situação hipotética aqui para vocês três comentarem rapidinho para a gente já finalizar. Né? Vocês falaram bastante sobre essa possível semifinal, né? E claro que a gente não dá para a gente falar com certeza, porque a gente não sabe qual será a equipe que o Paris Saint-Germain vai enfrentar, mas visando que o Paris Saint-Germain consiga passar e chegue numa hipotética final. Né? A gente sabe que do outro lado do chaveamento tem os super favoritos, né? Tem Manchester City, tem o Bayern, tem até o Barça que está um pouco embaixo, mas que se chegar na final, chegou na final, né? Então, fazendo essa alusão hipotética, né? De um Paris Saint-Germain chegando na final, o quanto de forma psicológica esse time chega forte
E como a gente falou, né, que na semifinal tem uma grande barreira, possivelmente sendo o Atlético de Madrid, que será um time que certamente vai dificultar muito o caminho do Paris Saint-Germain. Mas caso passando, chegando à final, qual que é a força e realmente a situação que pode chegar o Paris Saint-Germain? Começa Léo, depois o Luiz Felipe e depois o Renan para a gente finalizar. Cara, imaginando que o PSG chegue numa eventual final, assim, sem pensar em quem ele pode enfrentar, eu acho que primeiramente o time vai chegar muito confiante, por conta que hoje, por exemplo, foi um jogo que o time teve bons momentos na partida, mas olhando o PSG como uma equipe, ela não foi bem, dependeu muito dos lampejos do Neymar, como a gente já ressaltou muito, da entrada do Mbappé e a boa entrada do Choupo-Moting, que é um cara que eu pensei, caramba, será que ele vai conseguir ajudar a equipe? E ele entrou bem, foi crucial para a classificação do PSG, pelas participações dele. Mas, assim, eu acho que o PSG no eventual final vai estar muito confiante, vai estar com o Neymar muito afim de jogo, muito confiante, porque ele vai estar com a chance de conseguir um feito que Ibra não conseguiu, que Ronaldinho Gaúcho não conseguiu, e entre os jogadores que passaram pelo PSG não conseguiu. Então ele vai ficar com o marco na história. Porque uma coisa que o Messi e o Cristiano Ronaldo nunca conseguiram foram ser campeões com um time que nunca tinha sido. Né? O Messi foi campeão com o Barcelona pela primeira vez, quando ele era reserva ainda daquele time do Ronaldinho. O time já tinha uma. Depois, quando ele foi protagonista, já tinha duas. O Cristiano Ronaldo foi no Manchester United, que já tinha 4 Champions League, e ele ganhou. Não, já tinha 4. E aí ele foi lá e ganhou a quinta. Então, assim, vai ser um feito que até agora nenhum dos caras conseguiu. É lógico que ele não vai conseguir sozinho, mas é o que motiva. E tendo o Neymar motivado, o Mbappé querendo o jogo, Di Maria querendo o jogo, é um time forte. Assim, dependendo do adversário, é claro que vai ser jogo duro, final de Champions League e tudo mais. Mas eu considero que se o PSG chegar numa final, vai estar muito confiante, vai estar com suas estrelas muito confiantes e tende a brigar muito bem naquela final e pode até ser campeão na eventual final. Pode falar já? Tá contigo. Não, eu concordo, eu coloco muito também com o Renan falou também, eu acho que o jogo contra o Atlético de Madrid também vai ser preponderante, porque eu acho que o Atlético de Madrid hoje é uma das equipes mais chatas de se jogar contra, um estilo mais do antijogo do que provavelmente do jogo em si, é uma equipe que se defende muito, é uma equipe que tem um estilo de jogo que joga por uma bola, mas é estilo, não vou criticar, mas se chegar numa possível final, eu acho que a equipe chega com muito mais, que o Léo também colocou, que é confiança, porque o jogador também precisa estar confiante, também tem um pouco do aspecto físico também, por causa dos poucos jogos, mas isso também vai atrapalhar todos, então eu acho que uma final de Champions League, indiferente do adversário, eu acredito que vai chegar o Bayern, se de repente me perguntasse quem vai ser um possível final, eu colocaria o Bayern de Munique, mas eu acho que é um jogo que, assim, é uma final de Champions League e tudo pode acontecer. E para mim, se chegar contra o Bayern ou contra o City, o melhor jogador da final, tecnicamente falando, é o Neymar. Então, eu acho que ele que tem o potencial de resolver a partida, assim também como o meu AP também. O Barcelona tem o Messi, que aí para mim é o melhor jogador do mundo. E o Bayern de Munique tem um elenco coletivo, uma temporada fantástica do Lewandowski. E o City é um time muito bem armado, com o cérebro do Guardiola, e consegue colocar um time para jogar com 4 esquemas diferentes em uma partida só. Mas eu acho que, tirando o Barcelona, que eu acho que não vai chegar na final, eu acho que o Paris Saint-Germain talvez não tenha o melhor elenco de todos, comparando com o Bayern de Munique ou o City. Mas se chegar completo com o Di Maria, com o Mbappé, com o Neymar, com o Icardi, com o Verratti, com o Kurzawa, eu acho que tem tudo para conquistar também, porque é uma final, né? Todos os jogos agora são mais uma final, é um clima diferente. Eu acho que quem chegar jogando uma melhor partida, ou principalmente porque o Paris Saint-Germain vai chegar numa inédita final, eu acho que vai ser uma motivação muito grande, não só também porque o Léo colocou também que o Neymar, por exemplo, pode ganhar com um time que nunca foi campeão antes da Champions League, mas também é por causa que ele acaba trazendo todos os torcedores. É um time que a França tem poucos títulos da Champions League, só tem o Olympique de Marseille em 95, mas ainda coloca um asterisco. Então eu acho que é muita novidade para o país também, e vai ser uma consagração também para um jogador que tem tudo para se tornar depois uma bola de ouro, né? Mas se conseguir chegar numa final, eu não conseguiria colocar um placar, eu acho que seria um 1-0, mais por ser uma final da Liga dos Campeões do que outra coisa.
mas vai ser bem difícil, porque isso me lembra um pouco também a história de Juventus e Real Madrid, naquela que o Real Madrid ganhou de 3-1. A Juventus chegou, supondo que o Paris Saint-Germain chegue na final, chegou mais ou menos no mesmo retrospecto que o PSG chega hoje, só que o Real Madrid era aquele time papão de títulos e estava chegando para ganhar, se eu não me engano, sua 12ª, 11ª, não me recordo ao certo. Seria mais ou menos que nem o Bayern de Munique hoje, 12ª, obrigado. Chega mais ou menos que nem o Bayern de Munique, que é o time mais consagrado, o time mais consolidado. Então, assim, eu não coloco ainda, mesmo que o Paris Saint-Germain chegue na final, como favorito. Mas se chegar na final, tenho certeza que vai ser um grande jogo, uma grande partida. Agora falando sobre o meu pensamento, o Paris Saint-Germain é uma equipe que psicologicamente, se chegar numa final, chega muito forte. Assim, tem que tomar cuidado com aquela questão de chegou, vamos ganhar. É muito perigoso chegar com esse pensamento, é a nossa vez, será? Entendeu? Tem todos esses pensamentos que podem atrapalhar. Mas é uma equipe que já chega com uma casca maior, né? Tem jogadores experientes no elenco que já foram campeões, como Keylor Navas, que foi campeoníssimo com o Real Madrid, e até para mim foi muito injustiçado no Real, mas que tem essa casca, tem essa história na Champions League. Tem o Thiago Silva, que é um jogador que está se despedindo, mas que quer ganhar. É um cara que a todo custo quer levantar esse troféu, ainda mais sendo capitão do time. Né? E fora que tem o Neymar, Mbappé. O Mbappé já foi destaque no Mônaco, na Champions League. Então, são jogadores que têm toda essa história no campeonato, né? Mas para isso, é que nem eu falei anteriormente, precisa se provar contra quem vier de Leipzig ou Atlético de Madrid, né? Projetar uma final é muito difícil, a gente nem sabe se vai chegar, mas pensando do lado psicológico, é uma equipe que já vai ter criado sua casca, mas que ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado com a empolgação. Né? Tem um hype muito grande em cima desse time do Paris Saint-Germain hoje em dia, principalmente da torcida brasileira, a gente sabe, o pessoal fica muito feliz com o Neymar, é claro, é o jogador brasileiro, tem tudo para ser o melhor do mundo daqui a alguns anos, ou então seria nesse, a gente não sabe, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar muito cuidado com a empolgação também. E aí, independente de quem vier do outro lado, vamos supor, vier um Barcelona ou Bayern de Munique, como disse o Luiz Felipe, são equipes que já têm tradição, já tem aquela história em Champions League, né? Então, vai depender muito do adversário. Mas pensando pelo lado do Paris Saint-Germain, é uma equipe que chega bem mais forte do que nos últimos anos. Né? Nunca chegou numa final, mas esse ano é uma equipe bem mais preparada. É que nem eu disse anteriormente, não está 100% para ser campeã, mas é uma equipe bem mais preparada. Bom, galera, esse foi o nosso debate na veia. Hoje nós falamos sobre a classificação do Paris Saint-Germain sobre a Atalanta de virada por 2-1. Né? O Paris Saint-Germain segue para a semifinal da Champions League. Quero agradecer a participação dos nossos comentaristas do Futebol na Veia, o Luiz Felipe, o Renan Liscay e o Léo Pinheiro. Valeu, galera. Bom, ficamos por aqui. Quero agradecer a sua participação, você que acompanhou nosso vídeo, nosso debate até aqui. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço. Valeu.